Muitas pessoas não veem a necessidade de uma religião organizada. Elas acham que têm uma amizade pessoal com Deus e que isso já é suficiente. Elas não acham necessário pertencer a uma organização específica. Mas o que a palavra inspirada de Deus diz sobre isso? Que ele usaria uma organização para dar alimento espiritual com base na sua palavra, a Bíblia. Por exemplo, 1 Pedro 2,17 diz para termos amor pela inteira fraternidade, ou associação de irmãos. Um dicionário define a associação como organização de pessoas que têm interesses em comum. É muito interessante ver como funcionava a organização no tempo dos apóstolos. Se dermos uma olhada no capítulo 15 do livro de Atos, podemos entender um pouco sobre isso. O versículo 1 mostra que uma questão estava causando desentendimento entre alguns na congregação. Daí o versículo 2 diz: Mas, depois de muita discórdia e discussão de Paulo e Barnabé com eles, decidiu-se que Paulo, Barnabé e alguns outros subiriam a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Para mim, isso é organização. E depois de muita conversa e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, o que foi decidido? Vamos ler os versículos 22 e 23. Então os apóstolos e os anciãos, junto com toda a congregação, decidiram enviar a Antioquia homens escolhidos dentre eles, junto com Paulo e Barnabé. Enviaram Judas, que era chamado Barsabás, e Silas, homens que tomavam a liderança entre os irmãos. Escreveram esta carta e a mandaram por meio deles. Os versículos 23 a 29 mostram a carta de orientação que foi enviada para Antioquia e outras congregações. O versículo 41 diz que Paulo e Silas passaram pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as congregações. O capítulo 16, versículo 5, diz: Assim, as congregações eram fortalecidas na fé e cresciam a cada dia. Então, não era o caso de os cristãos ficarem cada um na sua casa dizendo que tinham uma amizade pessoal com Deus. Não. Era tudo organizado e as congregações aumentavam a cada dia. Isso é bem parecido com o que vemos na organização de Jeová hoje. Aliás, a organização das Testemunhas de Jeová segue o modelo da congregação cristã lá do passado, conforme vemos nas Escrituras. Todas as testemunhas de Jeová, batizadas ou que estão se preparando para se batizar, devem estudar esse livro, Organizados para fazer a vontade de Jeová. Ele apresenta uma visão geral de como uma congregação cristã está organizada para realizar a obra de Deus. O livro também dá conselhos e orientações que nos ajudam a continuar unidos com nossos irmãos no mundo todo. Os novos precisam saber como a organização de Jeová funciona e como eles podem participar na pregação. Aliás, quando um estudante da Bíblia progride e quer participar na pregação como publicador não batizado, os anciãos o incentivam a estudar esse livro, incluindo as perguntas para os que desejam se batizar no apêndice. Até para nós, que já somos batizados há muitos anos, é bom ler um capítulo desse livro por semana no nosso estudo pessoal ou na adoração em família. O livro contém informações gerais sobre os deveres dos anciãos e dos servos ministeriais, assuntos judicativos e vários outros aspectos da organização da congregação. Eu gostaria de tirar alguns minutos para recapitular algumas informações do capítulo 1 desse livro. No mundo, existem milhares de organizações nacionais e internacionais. Só que elas são organizadas com base em ideias e filosofias humanas. Mas a nossa organização é diferente. Ela é teocrática. Isso quer dizer que ela é dirigida por Jeová como cabeça sobre todos. Isaías 33, 22 diz que ele é nosso juiz, legislador e rei. Muitas organizações grandes têm um diretor-presidente.
Ele é o principal responsável por tomar as decisões numa empresa ou corporação. Da mesma forma, Jeová designou seu filho, Jesus, como o principal responsável por tomar as decisões na congregação de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 22, fala do que Jeová fez com relação a Jesus. Diz: sujeitou-lhe também todas as coisas debaixo dos pés e o fez cabeça sobre todas as coisas no que se refere à congregação. Vemos a estrutura da organização tomando forma. Jeová é o soberano do universo, o rei, que dirige os milhões de anjos que formam sua organização celestial. Mas ele passou a responsabilidade de dirigir a parte terrestre da organização de Deus para Jesus, o cabeça da congregação. O capítulo 2 do livro Organizados explica essa posição bíblica de Jesus. E como Jesus dirige a organização aqui na Terra? Mateus 24, 45 diz que ele designou um escravo fiel e prudente para dar alimento espiritual no tempo apropriado. Hoje, o escravo fiel é formado por 7 homens ungidos, e juntos eles são conhecidos como corpo governante. E Jesus usa o Espírito Santo para orientar esses homens de acordo com as Escrituras. O capítulo 3 do livro fala sobre a base bíblica para essa parte da organização. O título do capítulo 4 é Como a congregação é organizada e dirigida. A estrutura da organização inclui comissões de filial, superintendentes de circuito, anciãos e servos ministeriais. O corpo governante reconhece que o sucesso dessa organização se deve a Jeová e ao cabeça da congregação, Jesus Cristo. Nós somos apenas homens imperfeitos que tentam seguir a liderança de Cristo e do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, Paulo diz: pois vocês podem ver a sua chamada da parte dele, irmãos. Não há muitos sábios do ponto de vista humano. O versículo 27 diz: mas Deus escolheu as coisas tolas do mundo para envergonhar os sábios. Por fim, o versículo 30 diz que Jesus Cristo se tornou para nós sabedoria da parte de Deus. É daí que vem a direção e a sabedoria da organização, não de simples humanos. As palavras de Jeová ao profeta Zacarias se aplicam hoje, quando vemos o impressionante progresso da organização. Zacarias 4:6 diz: não por força militar nem por poder, mas por meu espírito, diz Jeová dos exércitos. É verdade que algumas pessoas estudadas e importantes aceitaram a verdade e agora são nossos irmãos. Mas a maioria na organização vem de uma formação mais humilde. Por exemplo, entre os primeiros servos de Jeová dos nossos dias que levaram a mensagem do reino ao povo da Dinamarca, havia um sapateiro. Na Suíça e na França, foi um jardineiro. Em muitas partes da África, a mensagem foi levada por trabalhadores ambulantes. No Brasil, foi por marinheiros. Muitas testemunhas polonesas no norte da França eram mineradores. Jeová e Jesus usam todos nós para realizar uma obra impressionante. Temos orgulho de fazer parte dessa organização dirigida pelo Espírito. Como disse um superintendente de circuito veterano, essa é a melhor organização imperfeita na Terra. Não existem organizações perfeitas na Terra. Mas essa é a melhor de todas. E nós agradecemos por tudo o que vocês fazem para o sucesso da obra de pregação no mundo todo.